Jeremias Neto. Meu querido amigo Jeremias Neto, não sei se devo expor isso assim em rede nacional. Mas enfim, eu não estou matando, nem roubando para me envergonhar de nada. Chega de tanto segredo. Cansei. Aconteceu algo de muito grave na minha família. E, sinceramente, eu não sei se devo contar ou ficar calada como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Mas, Jeremias, eu não consigo conviver com a mentira. Eu vou começar a contar essa história para que vocês, seus ouvintes, entendam onde eu pretendo chegar. Lá em casa mora eu, minha mãe e minha irmã Neide. Moramos as três juntas. E sabe, Jeremias, que eu, minha mãe e minha irmã Neide sempre fomos unidas. Porque desde que papai morreu no final dos anos 90, nos tornamos cada vez mais unidas. Eu não vou negar que de vez em quando a gente saía até no tapa. Mas isso na minha concepção é completamente normal, pois somos irmãs e todo irmão briga, ainda mais sendo do sexo feminino. E uma disputa de ego assim, constante, para saber quem é mais bonita, quem se destaca mais, quem é mais inteligente, é natural. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Faz parte da essência do ser humano. Mas não passava disso. Às vezes ficávamos brigadas por algumas horas, mas depois, sem que percebêssemos, já estávamos falando. Eu sempre me confidenciei. Eu sempre fui confidente da minha irmã. E ela também, a minha confidente. E ela sempre me confidenciou coisas. Sabe, até na hora assim que estávamos paquerando algum rapaz, uma dava opinião para outra. Ou seja, éramos cúmplices. Poxa, e aí? O que você achou daquele rapaz? Eu achei bonito. E você? Eu não sei, eu achei assim, não é para você. E assim, uma com a outra, Jeremias, era desse jeito. Eu, por exemplo, eu falava para minha irmã que sonhava em se casar, ter filhos, de preferência que fosse com um homem que realmente estivesse me amando. Mas para isso eu queria fazer primeiro o meu pé de meia. Eu queria terminar os estudos, fazer uma faculdade, para depois pensar em casamento. Para mim não tinha esse negócio de casar cedo, não. De ficar pra titia. Jeremias, isso daí é coisa do passado. As mulheres de hoje, por exemplo, não querem ser mais dependentes do homem. Não. Elas querem trabalhar para ajudar os maridos. Entretanto, para isso você tem que sair do mundo de fantasia e príncipe encantado e focar no seu futuro, nos estudos, na sua profissão. Eu era assim. Mas a minha irmã não. Olha, nós éramos muito parecidas na maneira de pensar, mas neste ponto, ela era completamente diferente de mim. Apesar dela ser a mais velha, vivia no mundo da lua. Eu até tive uns 2 relacionamentos, até duradouros, pois demorou cada um 2 anos, acabou por falta de compatibilidade. Já minha irmã, naquele momento, estava solteira, mas já era mãe solteira de um outro relacionamento. Certo dia, Jeremias, fomos a um jogo de futebol. Era um jogo do Palmeiras. Fomos assistir a um jogo do Palmeiras. E lá nesse jogo, estávamos na arquibancada. E eu percebi que tinha um rapaz que não tirava os olhos de nós. Especificamente da minha irmã, da Neide. Neide, o que foi, Luiz? Aquele rapaz ali, ele não tira os olhos daqui. Eu acho que ele ficou gamado em você, hein?
Olha assim, mas disfarçadamente, assim, dá uma olhadinha para você ver. Dá uma olhadinha. Falei, ele piscou para você, não falei? O rapaz tinha assim uma cara de galanteador, sabe? No final do jogo, quando já estávamos saindo do estádio, ele veio falar conosco, no meio daquela multidão. Mas não era assim uma grande multidão. Não era um jogo de grande importância, não. Era um jogo, inclusive, com um público pequeno. E aí, na saída do jogo, ele... Oi, tudo bem, garotas? É tudo. Quais são os nomes? Olha, eu me chamo Neide. E essa é minha irmã Luísa. Prazer, Neide. Prazer, Luísa. Eu me chamo William. Eu percebi que estavam sozinhas vendo o jogo. Achei interessante. Duas garotas sozinhas virem ao jogo não é muito comum. Mulheres vir ao campo assistir jogo, a não ser que sejam acompanhadas. Pois é, somos fanáticas. Como não temos namorados, viemos assim mesmo. Ah, que legal. Estão solteiras? Vocês moram por aqui? Moramos em Interlagos. Nossa, jura? Ué, por que eu espanto? Porque eu também moro lá. Só falta a gente ser vizinho. Eu moro próximo ao autódromo. E você? Ah, eu moro depois do autódromo. Mas deve ser próximo. Bom, eu estou indo para lá. Vocês querem uma carona? Não. Obrigado. Que isso, Luiz? O rapaz só está querendo ser gentil conosco. Nós aceitamos sim. E fomos, Jeremias, com o William, que na verdade gostava de ser chamado de Will. Acabamos descobrindo que ele também não tinha namorada. Bom, segundo ele, né? Às vezes paquerava, mas não era nada sério. E rapidamente eu percebi um brilho diferente no olhar de Neide. A minha irmã, ela olhava para o Will com um olhar fixo. Sabe aquele olhar, não de apaixonada, mas de interesse. Eu não acredito assim numa paixão em alguém que você conhece e meia hora depois. Não, mas olhar de interesse. E aí, depois trocamos contato telefônico, MSN, Orkut, enfim. E como morávamos muito próximos, não demorou muito para que o Will se aproximasse de Neide. Ah, Jeremias. E logo, você sabe que Neide, minha irmã e Will estavam trocando juras de amor. Eu não sei assim oficialmente quando eles começaram a namorar, mas eu tenho quase certeza que foi em menos de uma semana depois daquele jogo. E claro, quando eles começaram a namorar, como éramos muito amigas, Neide acabou contando para mim. Contou que estava loucamente apaixonada pelo Will. Pouco tempo depois, ele foi lá em casa para falar pessoalmente com a nossa família. Minha mãe não se opôs muito, não. Pelo contrário, ela gostou muito do caráter do rapaz. O tempo passou, já estava com quase um ano de namoro. E depois de um ano, olha, conhecemos o Will, Jeremias, num jogo de futebol. Um ano depois desse jogo, eles decidiram se casar. Minha irmã Neide e ele, William. E eles se casaram no final de 2009. Eles se casaram e foram morar lá em casa. Will e Neide. Nessa época, eu já estava na faculdade de fisioterapia. Apesar de eu dizer, sabe, Jeremias, que apesar de eu vou ser honesto. Eu vou ser honesto. Eles foram morar lá em casa e eu fiquei feliz porque a minha irmã encontrou o amor da vida dela. Né? Quem é que não quer ter alguém para chamar de seu, de meu amor? Né? Todo mundo quer. Até eu queria, mas estava difícil para mim. Reconheço, estava difícil. Porque homem hoje em dia está difícil para arrumar. Nessa época,
eu na faculdade de fisioterapia, e apesar de dizer que não queria nada sério com ninguém, o coração falou mais alto. Eu estava a fim de ter um namorado. Poxa, eu vi a minha irmã, Neide tão feliz com o William. Sabe, eu queria assim alguém que pudesse estar do meu lado nos momentos mais difíceis. Então eu como estava difícil encontrar um homem, Jeremias, eu decidi procurar na internet. Sim, eu decidi e falei, poxa, já que eu não acho aqui na Redondeza, e no jogo de futebol foi a minha irmã que teve a sorte de encontrar, eu vou tentar por aqui. E eu comecei pela internet. Eu já trocava ideia com algumas pessoas, principalmente na época tinha uma rede social muito em moda, que era o tal do Orkut. Na época era febre. Sabe, tinha até assim muitos caras interessantes, mas eu não acreditava muito. Porque eu sabia que aquelas fotos que estavam ali poderiam não ser da pessoa de fato. Mesmo assim a gente acaba ficando iludida. Principalmente porque muitas amigas minhas já tinham começado relacionamentos pela internet. Ora, tinha dado certo. E foi quando, certo dia, eu estava navegando na internet, e isso se torna um vício diário, quando alguém com um nome e um e-mail desconhecido pediu autorização para me incluir num bate-papo usado na internet. Mas era um e-mail e um nick, eles chamam assim, Jeremias, o apelido, nick. Eu não conhecia. Sabe, pedindo a minha autorização para me incluir no Messenger. Na época, namorava à distância, o homem que eu tinha pedido a Deus. Eu estava namorando um homem que eu tinha pedido a Deus, à distância. Por isso eu fiquei na dúvida se aceitava o convite. Pensei até que fosse armação de um amigo, mas acabei aceitando. Então entenda, eu estava namorando à distância alguém que conheci no Orkut. Namorando à distância. Um homem maravilhoso. Quando eu recebo, para fazer parte do meu Messenger, um e-mail desconhecido. Nome e e-mail desconhecido. Eu fiquei na dúvida se eu aceitava o convite. Pensei até que fosse armação. Mas eu acabei aceitando essa pessoa. Identificada como Luciano. Luciano dizia que morava aqui mesmo em São Paulo, mais especificamente na Zona Leste, Itaquera, e nos encontrávamos muitas vezes na internet. Eu falava sempre sobre relacionamento à distância e ele me apoiava, acho que era para se aproximar de mim. Mas algumas vezes dava umas alfinetadas, dizendo que não acreditava em romances à distância, que eu devia estar sendo traído ou estar traindo o cara, e essa história às vezes me irritava. Eu me sentia insultada, claro. E como boa burra, Jeremias, eu fui fiel durante tanto tempo. E certamente acreditava que o homem que eu tinha pedido a Deus também fosse, e não aceitava essas insinuações. E esse meu amigo, identificado como Luciano, se tornou meu confidente. Trocamos telefone, fotos, marcamos alguns encontros que nunca deram certo por N motivos. Eu não procurava saber detalhes da vida dele. Procurava assim, do que eu estava procurando, Jeremias? Eu estava procurando um amigo psicólogo, pronto, com quem eu pudesse conversar sobre minhas crises. Conversávamos frequentemente, embora algumas vezes ele passasse alguns dias sumido, mas voltava dizendo que estava com muito trabalho na empresa e coisa e tal. Bem, assim eu me tornei confidente de um estranho, que tinha uma boa conversa. Embora tivesse uma ideia fixa por traição e costumasse ver malícia em situações onde não existia.
Eu não contei nada para minha irmã. Não contei nada. Minha irmã, a Neide, eu não queria, porque eu não queria que ela ficasse sabendo disso, porque, poxa, ela ia me xingar tudo, né? Eu conversando com garotos, rapazes, homens, na internet. E sabe que, nessa mesma época, minha irmã estava enfrentando uma crise no casamento. Sim, uma crise. Ela, depois de quase 3 anos de relacionamento, ela me dizia que o William já não era mais o mesmo. Que saía sem falar para onde estava indo, não dava mais satisfações a ela. Ponto final, o William havia mudado. Ele havia mudado. Sabe que nas nossas conversas diárias entre eu e minha irmã, ela até me confidenciava que desconfiava de traição, e eu dizia que não, que o Will era um homem de boa índole, acima de qualquer suspeita, mas ela insistia na ideia de traição e tal e coisa. Foi quando eu contei para ela, a gente se abrindo assim uma com a outra, sabe, Jeremias? Foi quando eu contei para ela a respeito do Luciano, o rapaz da internet, o rapaz do computador. E ela me disse que não custaria nada eu apostar no relacionamento e tomar coragem para conhecer o tal Luciano. E foi o que fiz. Entrei de cara na relação, falamos muito pela net e finalmente decidimos, vamos nos encontrar. Eu dei todas as minhas características. Disse que iria de vestido assim, ele disse que iria com uma calça de tal jeito, camisa polo azul, para não confundir no meio do povo. Marcamos o encontro no Parque do Ibirapuera. Eu disse que estaria no Portão 2, Parque do Ibirapuera. Portão 2. Disse também que estaria com um cachecol estampado com bolinhas azuis. Peguei também o número de seu celular. E no dia marcado fiquei uns 15 minutos esperando. Até que de repente eu vejo um rapaz se aproximar. Quando eu vejo um rapaz se aproximar, Jeremias, tá parecendo o Will que tá vindo aí. Ora, é o marido da minha irmã. Aquele rapaz que tá vindo é marido da minha irmã. Jeremias, eu me escondi. Ele não tinha me visto ainda. Eu me escondi. Eu percebi que ele foi para o ponto marcado, eu me escondi atrás de uma árvore. Ele olhou desconfiado para todos os lados e em seguida, para ter total certeza, eu liguei no seu celular. Alô? Alô, é você, Luciano? Sim, sou eu, mas você não está aqui. Eu tô sim, eu tô aqui atrás da árvore. E saí de trás da árvore. Então é você. Então é você, Luciano. Rapaz, você é marido da minha irmã, você durante esse tempo todo, você me enganou. Bem que minha irmã estava desconfiada de você e eu te defendi, seu cafajeste. Pelo amor de Deus, Luísa, calma, eu amo a sua irmã. Ame porque fez isso. Eu não sei, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Pense bem na sua irmã, ela vai sofrer muito.
Ô Luciano, ela não merece viver enganada por um canalha como você. Por que você está fazendo isso? Olha, tá bom, Luísa, eu não estou nada bem com a tua irmã e a tua irmã tem me menosprezado também. A tua irmã tem sido muito difícil. Um dia eu vi você sentada no computador, toda ansiosa para arrumar uma paixão, para arrumar um amor, e foi um momento de fraqueza e olha, tanto que eu vim no encontro. Tanto que eu vim no encontro. Você acha que se eu quisesse que você jamais soubesse que era eu teria vindo aqui no Parque do Ibirapuera te encontrar? Eu vim. Jeremias, eu chorava, eu xinguei o Luciano, que não era Luciano, era o William. Saí de lá com muita raiva dele. Eu estava disposta a contar tudo para minha irmã. Mas quando eu cheguei em casa, eu vi ela toda apaixonada, chamando o marido, esperando o marido. E eu não tive coragem de contar para ela. E aí, Luísa, e o Luciano, como é que é? Ele é bonito? Não, Neide, ele não foi. Ele me deu bolo. Eu não contei nada, Jeremias. Eu fiquei com medo de ver minha irmã sofrer, porque ela o ama demais. Já se passaram alguns meses que isso aconteceu e o canalha do William continua fingindo que nada aconteceu. Não sei. Já pensei em te escrever em outra data, pedindo uma opinião, perguntando se conto ou não para ela, mas é melhor eu deixar como está. Só tem um detalhe, Jeremias. A minha irmã ouve o teu programa. Por isso que eu decidi escrever. Eu não teria coragem de dizer para ela, olhando olho no olho. Porque nesse momento em que você lê a minha carta, eu estou no trabalho e ela está em casa. Mas eu também não posso enganá-la. Não que eu esteja querendo destruir a vida de um casal, mas a minha irmã não merece isso, então eu estou contando. Você é minha irmã. Neide, você que acompanha o programa do Jeremias Neto na Rádio Terra, é exatamente com você, minha amiga, que eu não tive coragem de te contar tudo isso pessoalmente, escolhi o rádio para te contar. Por isso, agora a decisão fica em tuas mãos. A decisão fica a teu critério. É você quem sabe, é você quem manda. Se você quer dizer a palavra adeus para o teu marido, se você quer dizer a palavra eu te amo e te perdoo, eu não sei. Fica agora por tua conta. Mas tudo isso que aconteceu, minha irmã, é a mais pura verdade. Desculpe, me perdoe. Não sei qual será a tua reação quando hoje eu chegar em casa. Me perdoe. Jeremias Neto.